Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor Deus, nos prepare, nos conduz a fixar o nosso entendimento no Senhor e na sua palavra. Fala conosco nessa noite, conforme o Senhor quer. Usa os meus lábios, a minha boca, para proferir, segundo o teu querer, a tua mensagem aos nossos corações, e assim nós te louvaremos. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, nós estamos diante de uma mensagem, de uma passagem bíblica, que traz para a geração da atualidade um grande despertar. Sabemos que estas mesmas palavras permeiam até os dias da atualidade. Quando nós olhamos para os versículos, o Senhor traz ao meu coração uma mensagem com o seguinte tema para compartilhar com a igreja nessa noite. Nós vamos falar ao seguinte tema: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia nos expressa que em Mateus capítulo 16, do versículo de número 24 até o versículo de número 8, Jesus está tendo um diálogo com os seus discípulos. O mestre está trazendo as orientações finais ao coração daqueles que ali estavam. Só que quando nós paramos para meditar e folhear as páginas da Bíblia Sagrada, nós entendemos que quem escreveu ou quem presenciou este acontecimento não foi somente Mateus, porque a Bíblia nos diz em Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao versículo de número 8, que Marcos também presenciou e também relatou este acontecimento. Mas não foi somente Mateus e Marcos. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo de número 23, versículo 27, relata-se o mesmo acontecimento, as mesmas palavras mencionadas, as quais nós lemos no livro de Mateus, também encontramos em Marcos e em Lucas. E quem falou estas palavras foi o próprio Jesus. E para quem Jesus mencionou e falou estas mesmas palavras? Ele falou para os seus discípulos. Isto permeia, como eu disse anteriormente, até os dias de hoje. E o que Jesus quis dizer através destas palavras? E o que ele quer dizer também nos dias da atualidade aos nossos corações? É um grande alerta que nós não podemos deixar passar desapercebido diante dos nossos olhos. Quando o mestre inicia as suas palavras, ele começa dizendo da seguinte forma: se alguém quiser. Observa que ele não está obrigando, não é uma questão obrigatória, não é uma questão que nós não temos outra escolha a fazer. Ele deixa abertamente
aos seus discípulos e a todos os que estavam acompanhando, ouvindo as suas palavras. Ele inicia e diz: se alguém quiser, fica bem claro este conceito, para que depois alguém não venha dizer: não, mas eu fui obrigado, mas eu não queria, eu fui pelo braço, pela força, eu fui praticamente conduzido, amarrado, ou preso, ou aprisionado, ou acorrentado a tomar estas atitudes, estes tais comportamentos. Mas não, ele derruba qualquer tipo de indagação neste conceito de questão obrigatória. Ele disse: se alguém quiser vir após mim. Em outras palavras, se alguém quer verdadeiramente servir a mim, se alguém quer verdadeiramente seguir ou servir a mim, primeiro aspecto: negue-se a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro aspecto relatado pelo mestre é: negue a si mesmo. Se alguém deseja seguir Jesus Cristo, ele deve de uma vez por todas dar a Deus, a si mesmo, as suas vontades, os seus interesses, as suas inclinações, e unir-se com Cristo na cruz. Jesus, ao tornar a cruz, ele procurou fazer a vontade de Cristo. Quando ele foi pregado no madeiro, Jesus não fez a sua própria vontade, mas ele fez a vontade do Pai. Abriu mão de, mesmo sendo Cristo, mesmo tendo o seu poder, mesmo sendo glorioso, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de tudo isso para cumprir com a vontade e com o propósito do Pai. Não tem que ser diferente na nossa vida. Temos que sim negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É abrir mão das nossas vontades, é abrir mão do nosso querer, é abrir mão do nosso eu. Negar a si mesmo é compreender que na maioria das vezes não é a minha vontade que vai prevalecer, não é o meu querer que vai prevalecer, não é o meu campo de visão que vai prevalecer. Negar a si mesmo é deixar as coisas de lado ou para trás, que outrora, que em outro tempo, quando não servíamos a Deus, praticávamos, fazíamos, cometíamos, mas a partir do momento que nós levantamos as mãos para os céus e confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, ele mesmo disse: eis que faço nova todas as coisas. Em outra passagem bíblica, ele diz: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora nova criatura nós somos em Cristo Jesus, não somos mais condenados com o mundo. Ele pagou o alto preço pela minha, pela tua, pela nossa vida, e nós devemos retribuir. Nós devemos retribuir. Eu tive estudando acerca desta passagem bíblica e cheguei entre tantas conclusões, de que nós, o povo que serve a Deus, o povo cristão, o povo que se diz servir ao Senhor, às vezes estamos muito distantes daquilo que verdadeiramente Deus quer para nós. Porque servir a Deus não é simplesmente vir à igreja. Servir a Deus não é simplesmente participar do culto. Servir a Deus não é simplesmente dizer: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou certo. Irmãos, não sou eu que estou dizendo isso. Os versículos que nós acabamos de ler nos comprova isso claramente. Será que verdadeiramente nós temos negado a si mesmo? Porque quando negamos a si mesmo, eu não faço o que eu bem quero. Os grandes homens de Deus da antiguidade, exemplo, Davi, antes de tomar qualquer decisão, primeiro consultava ao Senhor, consultava a Deus, porque uma decisão errada
depois de cometida, ela traz em retorno consequências, e às vezes consequências com prejuízos quase que irreparáveis. Temos que parar para compreender isso. Se as nossas escolhas, se as nossas atitudes, se o nosso comportamento tem agradado ao Senhor, se nós temos feito verdadeiramente a vontade do Senhor. Não há outro lugar melhor para se estar nesta terra, a não ser na casa do Senhor. Hoje foi lido aqui: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Alegrei-me, o salmista disse. Ele sentiu alegria, regozijo, ele sentiu ânsia, vontade, desejo, anseio de estar na casa do Senhor. E quando foi convidado, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se a gente já fica alegre quando vai na casa de alguém que a gente gosta, quanto mais quando a gente vai na casa do Senhor. Porque tem casa, Cláudio, que dá gosto de você ir. Dá vontade, você fica feliz, eu vou lá para aquela casa. Ainda mais quando você vai para a casa de alguém que é muito bênção, que quando você senta, se você chegar lá desanimado, você sai alegre. Se você chegar desmotivado, você sai motivado. E são palavras de quem verdadeiramente serve a Deus. Traz ânimo. Traz conhecimento da palavra. A gente volta feliz. Mas uma coisa que não quer calar: como nós nos comportamos quando chega o momento da gente vir, da gente ir ao culto, à casa do Senhor. Tem uns que já levanta e já disse: ah, fazer o quê, né? É o jeito. Aí eu só vou porque eu tenho que ir, porque senão, mas tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo, realmente. Você está entendendo? Ah, mas ô vontade, viu, Senhor, de pegar um berço agora, viu? E o Senhor sabe. Você lembra quando a palavra diz através do salmista que o Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos e esquadrinha os nossos corações, e antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar? Ele é o único que tem poder para ler os nossos. O diabo não consegue. Por isso que Eli chamou Ana de embriagada. Tá louca. Tá louca. O que foi? Porque Ana, enquanto Ana orava gritando: Senhor, papai, pai, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero um neném, Senhor, eu quero amamentar, Senhor, eu quero ser mãe, Senhor. O cão olhava e quem sabe dizia: vai ter nunca nessa gritaeira, nesse desespero, vai ter nunca. Mas quando Ana entendeu a dimensão da coisa, ela se ajoelhou e ficou só assim, irmãos, ó. Imagina o diabo olhando e pensando: o que será que ela está falando aí? Não dá para ouvir nada do que ela está falando. Ela estava falando com Deus, e Deus ouviu a sua oração. Nós temos que vir para a casa de Deus alegres, irmãos. É nosso direito chegar aqui se arrastando, porque se eu for entrevistar aqui quem está cansado, amanhece o dia. Nós somos seres humanos, irmãos. Muita gente trabalhou hoje o dia inteiro. Outros não trabalhou no trabalho, mas trabalhou em casa. Estamos cansados, somos seres humanos. Mas uma coisa é certa: quando chegar a hora de vir para a casa de Deus, é hora da gente se alegrar e dizer: agora a gente vai. Oh, vontade de chegar lá e dar uns glória. Oh, vontade de chegar lá e dar uns aleluia. Que vontade de chegar lá e na hora que o conjunto for cantar, eu já quero dar aquele brado bem forte. Eu quero adorar o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esses dias uma família recebeu uma carta de um amigo meu que está preso.
servia ao Senhor, mas chegou um tempo que deixou as coisas do Senhor em terceiro plano. Não queria mais ir para a casa do Senhor. E várias vezes eu pregava, ligava, telefonava, visitava. Vamos, meu filho, vamos, irmão, vamos servir. Uma hora a gente vai. Deus permitiu algo acontecer na vida dele, foi preso. Um dos familiares me procurou e disse: bispo, ele mencionou o nome do Senhor na carta. Esse parente dele disse que leu em lágrimas e disse: eu vou enviar a carta para o Senhor ver. E olha que esses familiares lá nem me conheciam pessoalmente. E quando ele me enviou a carta, meu coração partiu. E ele disse assim: meu pastor Jorge, que saudade do Senhor, da igreja. Mas eu estou fazendo aqui dentro o que era para eu fazer aí fora. Pregando todos os dias, adorando a Deus todos os dias. E nós temos essa liberdade, muitas das vezes não valorizamos. Tem gente que está numa hora dessa no leito do hospital. O maior desejo era de estar na casa do Senhor, na casa do Pai. É com alegria. A questão é que nós queremos fazer mais as nossas vontades. Não pode misturar as coisas. Hoje eu fui para um aniversário. E os irmãos sabem, se me convidar em aniversário no dia de domingo, quando der a hora do culto, eu vou para o culto. Foi uma bênção o aniversário. Só que quando chegou a hora, eu estou indo. E tinha uns irmãos lá, né? Já cumprimentei eles e falei: ó, estou indo e vocês me acompanham. Já nós se encontramos, viu? Se não for, o quartinho espera. É sério, irmão, é sério. Mas por quê? Nós temos um compromisso com o Senhor. Agora imagina se olha só, imagine o coração de Deus olhando. Eu no aniversário, o Senhor está olhando, dizendo: viu? Já tomou 5 copos de refri, viu? Estou vendo. Tá comendo que só, tá feliz, né? Tá certo, tá todo sorridente, né? Ok. Aí já pensou? Termina o aniversário. Aí eu quero saber de uma coisa, estou tão cansado. Ou para a igreja não, o senhor está cansado mesmo de comer e beber refrigerante, né? Aí eu vou para casa. Como fica o coração de Deus diante disso? Meu filho, minha filha tem um compromisso comigo. Irmãos, nós temos que parar para entender. A nossa vida familiar tem que ser bem cuidado. O Marlos falou agora há pouco aqui sobre família, sobre casamento. Tem que ter um tempo para a família, com a esposa, com os filhos. Tem que ir para festa, assim, para aniversário. Tem que ir para churrasco. Tem que ir para banquete. Tem que visitar os parentes. Tem que visitar os irmãos. Tem, que eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada disso. Mas uma coisa é certa: como anda o grau da sua presença na casa do Senhor? Se fizer uma chamada: Vanessa, presente, né? Presente. A pessoa chamada: Mamélia, presente. Você está entendendo? Não é desse jeito? Aí se for falar lá: Mário, mais presente. O Mário mora longe demais da igreja para chegar aqui uma luta, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Agora, tem crente, se você perguntar: fulano, faltou. Beltrano, faltou. E o Senhor está olhando lá de cima, a ausência está grande, né? Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês da parte de Deus aqui. Uma vez conhecedor da palavra, já era. Como assim? Vou lhe explicar. Se era perfeito, o próprio Senhor disse assim: melhor teria sido que não conhecesse. É melhor
Teria sido muito melhor você não ter... Mas agora que conheceu, se você conhece e você não pratica, o negócio fica apertado para o seu lado. Deus é especialista em colocar a gente de volta no prumo. Você está entendendo? Eu me refiro a mim. Quando eu vejo que Deus quer algo de mim, eu já falo logo: Senhor, eu já entendi, papai. Pega um pouquinho mais leve que eu já entendi. Viu? Já estou me posicionando. Que o negócio, meu, se você tentar fugir, é pior. É pior. E tem mais. Vai passar a colocar a culpa no diabo, e o diabo vai olhar e vai dizer: não tenho nada a ver com isso. Porque não misture quando Deus prova e quando o diabo se levanta. A ver, tu está dizendo: mas o diabo tem se levantado contra mim, está forte. Às vezes não é o diabo não, irmão, às vezes é Deus chamando a vossa atenção. Porque se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Eu não estou falando somente acerca de templo, de estarmos juntos, reunidos, mas é através da oração, da consagração, da leitura da palavra. É de estarmos realmente na presença de Deus. Eu falei aqui outrora, o problema é que a geração da atualidade, ela passa mais tempo com o celular do que com Deus. Eu não tenho tempo para ler. Eu não tenho tempo para meditar. Mas será que você não teve tempo para entrar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, seja onde for? Mesmo sem tempo, a gente arruma tempo. Às vezes você está trabalhando, mas você de vez em quando você já te responde de novo, viu, amiga? Coloca lá e atende um, atende outro, atende outro, atende outro. E o bichinho. E se tiver aqueles que assobiam, subiu, você já. Já entendi, calma aí. E já vai lá e já. Eita! E tem uns que não param, o tempo todo subindo, o tempo todo subindo. É a mensagem atrás da outra. E arruma tempo para responder todo mundo. Mas se você perguntar: você teve tempo para ler a Bíblia? Não teve tempo para ler a Bíblia. Narabai do teclonjo. Rebaço de argamento te provedas. Lavariam tu tivone ravassai. Primeiro lugar, negue a si mesmo. Diga para o seu irmão, mesmo que ele não goste, aprenda a negar. Porque o problema é que tem gente que não sabe dizer não. Acha que se dizer não é porque é ruim. E quem não gosta de dizer não, Deus vai usar alguém para dizer não para você. Aí você vai ver como é que o negócio funciona. Que a gente somos programados somente para querer ouvir sim. E se eu perguntar aqui, quem gosta de ouvir um não? Tem alguém que gosta, irmão? De ouvir um? Quem fica feliz? Disse que não, eu não posso ir. Eu estou tão feliz porque disse que eu não posso. Eu estou tão feliz porque disse não para mim. Eu estou tão alegre, missionária Terezinha. Eu vou até soltar uns foguetes. Conversa, irmão, a gente não gosta. Mas quem mais disse não foi o próprio Deus. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. São tantos conceitos. O próprio Deus nos ensinou acerca do não. A gente tem que aprender a dizer não primeiro para nós. Ou vontade de pecar. Mas tu não vai. Você está entendendo? Porque tem gente, irmão, que é assim, ele já acorda no esquema. Hoje eu vou pecar. Deus é misericórdia mesmo, Deus é amor. Você está entendendo? Aí amanhã eu peço perdão, está tudo resolvido. E não é assim que as coisas funcionam. É aprender dizendo, porque esta genética humana nossa, irmão, ela deseja as coisas da terra.
A nossa carne, a nossa genética humana, ela se aplaca com as coisas terrenas, com as coisas do mundo, com as coisas momentâneas e com as coisas passageiras. Agora, o que é espiritual, não. A nossa alma, o nosso espírito se conecta com o que é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Há uma batalha espiritual entre o que é carnal e o que é espiritual. Não é algo visível, não é algo palpável. É a nossa guerra contra quem não estamos vendo, mas que age através da vida de terceiros, através das obras das trevas, através de pessoas possuídas por demônios, através de pessoas que se entregaram às coisas mundanas e terrenas e tenta nos envolver, tentando nos colocar na lona, tentando nos colocar fora da direção de Deus, fora dos preceitos de Deus. Mas Deus marcou essa noite para dizer: a trombeta não soou ainda, ele não voltou ainda estamos em tempo de quê, bicho? De negar a si mesmo e nos tornarmos para Deus. Eu não sei se eu vou ver, eu não sei se estarei vivo, eu não sei se eu estarei nesta terra para presenciar o que Deus me mostrou alguns dias atrás. E não tem coisas terríveis que estão para acontecer com a nação brasileira. Terríveis. Queria eu nessa noite dizer que Deus falou, que Deus mostrou, que está vindo aí uma grande vitória, porque não está. O diabo e o império satânico já está escancarado. O diabo já abriu as cortinas. Antigamente a gente ouvia falar em mensagens subliminares. Se a gente for transmitir por o que está acontecendo hoje e pelo que ainda vai acontecer, não é mais mensagens subliminares, é mensagens claras, nítidas, notórias aos olhos de todos. O ser humano, a criatura que Deus criou, a cada dia se deprava, se destrói, se desqualifica. Deus está entristecido com esta geração. Eu estava vendo uma reportagem esta semana. Existe um país aí, isso tem no Brasil, tem no mundo todo agora. Pessoas que se consideram animais, de coleira no pescoço, focinheira na face, roupinha de cachorro andando de quatro patas no chão, e o outro levando, segurando na coleira. E o que leva na coleira olha para o que está lá como um animalzinho, um cachorrinho de estimação, e diz: bora para casa que papai vai lhe dar ração para comer. O negócio é terrível, é além do que você pode pensar e imaginar. Escancarado, andando nas ruas. Eu imagino daqui uns dias aqui no Brasil, quem tem agropecuária, o pet shop, o caba chega lá com um marmanjo de 2 metros de altura, de 4 patas no chão, com focinheira, coleira no pescoço, e olhar assim para o dono lá e falar: eu vim trazer aqui meu cachorrinho para você dar um banho nele. Te avexa, rapaz, te apronta, vira homem, rapaz. Tu é ser humano, Deus não criou você para ser cachorro, para ser capataz, para ser fantoche, para ser brinquedo, para ser escravo de Satanás, não, rapaz. Labara sendo canta rabá, tremanto riminucherga labás. Aí você pensa que já viu tudo, agora vem uma geração que tem uns bebês de plástico, de borracha. Bebê Robani, eu vi o Robani. Como é que é? Reborn, bebê reborn. E tem gente que está levando para consultar. Para consultar. Irmão, você sabe o que é isso? Demônios. Demônios. Todo conceito que atrai a terceira forma de pessoa inexistente nesta terra é demônio. Como assim a terceira pessoa inexistente? Vou citar um exemplo para você. Vem cá, presbítero Cláudio. Está conversando eu e presbítero
Aí nós estamos pensando, pai, que maravilha, né? O culto foi uma benção, né? Aí de repente, um de nós fala assim, e aí, Pedrinho, como é que você está, Pedrinho? Está gostando do culto? Como é que está o culto aqui, Pedrinho? Olha, Cláudio, Pedrinho conversando com a gente aqui. Fala com o Pedrinho, falei com ele. Fala com o Pedrinho. O que o Pedro falou mesmo? Não sei, pergunta para ele aí. O que você falou mesmo, Pedro? O Pedrinho está falando que não gostou do culto. Irmão, esse Pedrinho é o diabo. É o diabo. Terceiro conceito em inexistência, não visível, é demônio. Ok. É que nem criança, amigo imaginável. E pior que tem pais que são crentes, não repreende esse negócio. A minha filhinha estava brincando lá no quarto. Com quem? Com o coleguinha da escola? Não, é um amiguinho imaginário. Está conversando com ele lá desde cedo. É até bom que nem dá trabalho para a mamãe. Ele está tomando conta dela, porque os dois é uma amizade grande, sabe? Brinca a noite toda, sabe? Você sabe quem é esse amigo imaginável? Capeta. Os demônios. Satanás. A geração da atualidade está perdendo os seus valores. Na França agora virou moda. Os milionários, quando morrem, não deixam herança para filhos, deixa para os pets. Teve um caso de uma cachorrinha que recebeu bilhões de dólares como herança de seus donos. Lá eles não querem mais ter filhos. Pode pesquisar. Lá eles querem agora ter pets. É meu filhinho, né, Lilica? Mamãe vai dar um banho em minha filha chegar em casa, tá? Vai botar minha filha debaixo da coberta. Minha filha não vá mijar na caminha, viu, minha filha? Sangue de Jesus tem poder. Você pode até ter um animal, irmão, mas não faça esse tipo de conceito, pelo amor de Deus. Aleluia! A coisa está ficando séria lá na França. E para complicar mais ainda lá, foi um dos primeiros países que liberaram aquela lei. Que tiraram de dentro dos valores da família tradicional. E aonde é, irmãos, que 2 homens e 2 mulheres vai frutificar e multiplicar? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse para eles: frutifiquem, multipliquem, crescei e multiplicai. 2 marmanjos de 2 metros beijando, se pegando. Vai frutificar o quê? Estou falando do que a palavra diz, não é minha opinião, não é meu campo de visão. Deus criou o homem do pó da terra e Deus criou a mulher da costela de Adão. Deus criou o casal e disse: frutificai, multiplicai, gerai filhos e filhas. Esta é a vontade de Deus. Terra manto, Deus está triste com esta geração. Deus me mostrou pessoas comendo na lata de lixo. Eu saía no portão de casa, os contêineres espalhados pelas ruas, famílias inteiras sentadas, outros dentro dos contêineres se alimentando, enquanto exércitos de outros países invadiam a nação brasileira, perseguindo principalmente os cristãos, perseguindo principalmente o povo de Deus. Deus mostrou isso claramente, irmãos. Eu corria para dentro de casa e falava com a minha esposa, dizia: a gente tem que cavar um túnel, fazer um bunker para a gente se esconder. E quando eu terminava minhas palavras, os soldados já estavam na porta, sangue nos olhos, armas nas mãos, e a primeira coisa que eles perguntavam era: vocês são cristãos? Eu não estou falando de partido político, eu estou falando de um império das trevas que já está escancarado. As posses em outros países já são notórios. Os desfiles deste ano que passou agora, os desfiles da escola de samba, receberam uma ordem do alto escalão da bruxaria, da feitiçaria, da macumbaria, do satanismo, e eles disseram: vamos preparar o cenário. As escolas de samba têm que fazer uma homenagem a Satanás, às entidades, os demônios, os principados e ao próprio Lúcifer. Deus está entristecido com esta geração, mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para falar comigo, para falar com você, para falar com quem está no templo. Não desfaleça os vossos corações, mantenham-se firmes, nem que o sangue dê na canela. Prepare, irmão, vai chegar, olha, ele já chegou o tempo em que seremos perseguidos, lançados em prisões por causa do amor de Jesus. Mas ele mesmo disse:
disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Podem matar a carne, podem ferir a matéria, podem prender o corpo físico, mas nós estaremos nos encontrando com o Rei da Glória na eternidade. Só existe uma maneira de sobreviver a ataques, crises, afrontas. Só existe uma maneira: sendo fiel a Deus. Na época em que o povo foi levado cativo para a Babilônia, a estratégia de Babilônia era: vamos oprimi-los, colocá-los para trabalhar como escravos, e quanto mais eles trabalhar e se cansar, eles vão morrer trabalhando. De tanta força que nós vamos fazer eles carregar, vai ser tanta opressão em cima deles, que eles não vão conseguir frutificar. Aí o Senhor dá uma ordem dizendo: mesmo cativos, frutifiquem, multipliquem, gerai filhos e filhas, porque vocês vão vencer, multiplicar, mesmo em situação de deserto, mesmo em situação de escassez. Imagina aqueles homens trabalhando o dia todinho, as mulheres trabalhando o dia todinho, e quando chegava em casa, quando chegava na hora de dormir, quando chegava nos dormitórios, quando chegavam nas tendas, em vez do marido olhar para a esposa e dizer: estou tão cansado, vamos dormir, em vez da esposa olhar para o marido e dizer: eu estou tão cansado, vamos dormir, um olhava para o outro e dizia: vamos fazer neném? Que foi a ordem do Senhor. Eles multiplicavam tanto, quanto mais trabalhavam, que eles mesmos ficaram espantados. O inimigo ficou admirado: como é que pode? Esse povo está sofrendo, este povo está sendo escravizado, mas não para de multiplicar, mas não para de multiplicar. Que segredo é esse? Deus estava com eles. Repita assim comigo: eu preciso aprender a negar a mim mesmo. Aleluia. Segundo, tome a sua em outra feita, o Senhor disse: levai as cargas uns dos outros. Mas a cruz, tome a sua cruz. Ô missionária Terezinha, Deus falou para a senhora levar a minha cruz. É Deus que está falando? Um dia um irmão chegou para mim e disse: vamos trocar o quê? De cruz? Falei: vou nada. Primeiro que a minha tem a minha medida. Você já pensou se a cruz do Denis fosse transferida para o Adriano? Cabia o Adriano? Denis cabia na cruz de Adriano? Não tem jeito. Deus dá para cada um a sua. Tome a sua cruz. Lembrando que a salvação ela é em... Então pare de escorar no seu cônjuge. É você que tem que carregar, viu? A responsabilidade é sua. Não, tu leva a tua e ele leva a dele. Tome a sua cruz. A cruz impunha sofrimento, dor, perseguições, dificuldades, angústias e aflições. Quem disse para você que evangelho é conforto, está muito enganado. O próprio Jesus nos ensinou acerca disso. Saulo, que perseguia, passou a ser perseguido. Viveu o contraposto, o contraste, o inverso de valores. É por isso que tem momentos na nossa vida que a gente quer parar. É por isso que tem dia que a gente chega na igreja desse jeito, ó. Pai do Senhor, irmão.
tu fica olhando, tu fala assim, meu Deus do céu, que trem feio é esse, meu pai? Dá vontade de pegar pelo braço e dizer, vamos ali, aonde? A gente tirou o espelho, né? Vamos dar uma olhadinha no espelho para você ver como é que está a sua face hoje. Por quê, irmão? Porque está passando uma situação e fazer cara feia não vai adiantar. Vai não, irmão, vai resolver não. Ah, mas eu não sabia que servir a Deus era desse jeito. Agora tu está sabendo. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Para você que não tem condições para fazer uma faculdade, a maior faculdade é a obra de Deus. Uma vez me empossaram numa igreja para eu pastorear. Dentro de 50 pastores. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá? Ninguém. E eu que não pedi, fui. Pastor Jorge, você vai lá, é uma benção, ela é bom demais. Viu? Maravilha lá. Lá vai ser só vitória para você. Cheguei na igreja, eu novinho na época, eu comecei a pastorear, irmãos, com 18 anos de idade, pastor mais novo do campo de Madureira na época. Primeira noite, chegamos na igreja, tinha um caba lá na porta. Não era o porteiro da igreja, não. Era o pastor da igreja de frente. Os irmãos entravam na igreja nossa, e quando eles barravam o povo na porta, dizia, é para lá. É para lá. Eu fiquei sem entender aquilo. Cultuei, terminou o culto. Eu falei, esse obreiro na porta aí? Disse, não, pastor, é o pastor da frente aí. Ele quer levar o povo daqui para lá. Ei, meu irmão, quase que o velho homem reviveu. Próximo culto, cheguei, ele estava lá. Falei para ele, está fazendo o quê? Ele disse, não, é porque alguns irmãos querem vir para cá. Eu falei, meu filho, vou lhe dar duas opções. Ou a gente resolve como crente, a gente vai resolver na bala. Porque tu não sabe de onde Deus me tirou, meu filho. Tu está pensando que o cabo aqui é novinho, mas o cabo aqui é valente, viu? Não mexa não. Mexa não, vá-se embora para sua igreja, vá. Quer ganhar alma, vai ganhar no mundo, no bar, no boteco, no prostíbulo. Aqui não. Ele foi-se embora. Passou-se uns dias. A gente levantamos o valor, arrecadamos, vamos reformar a igreja. Estava feia do lado de fora. Eu falei, vamos pintar essa igreja, vamos colocar as grades aqui, organizamos tudo bonitinho, tá, os obreiros tudo trabalhando. Aí um obreiro chegou para mim e falou assim, tá ficando lindo, né, pastor? Eu disse, tá maravilha. Ele falou, estou muito preocupado. Eu pensei, tá preocupado, pensando que o material não vai dar, né? Ele está preocupado? Eu falei, estou preocupado. Eu falei, o que foi você está preocupado? Ele, pastor, porque a irmã fulana de tal está quase para chegar de viagem. Eu falei, o que tem? Ele disse, é ela que manda na igreja. Eu falei, ela que manda na igreja? Ele disse, essa cor aqui ela não vai querer. Eu falei, meu amigo, o negócio aqui é mais embaixo. Aqui não é a casa dela não, aqui quem escolhe a cor não é ela não. Pois eu tenho certeza que ela não vai gostar dessa cor. Eu falei, toca o pau, eu ia pintar outra, agora vai ser essa mesmo. Por pinto, meu filho, pinto bem bonito, pinto, tu não vai pintar só do lado de fora não, do lado de dentro a mesma cor. E fomos pintando. Arrumou tudo. Passou-se um dia, lá vem a peste. Chegou, quando parou na frente da igreja, ela ia ver assim, olhou assim, olhou na lateral. Ela falou, e trocou de pastor? Foi, olhou assim lá no púlpito, viu aquele cabo, eu era só o osso, irmão. Era bem maguinho. O tempo fez bem, né, meu amor? Fiquei mais fortinho, né? Ela olhou, aí pensou assim, tadinho. Tadinho, eu vou só esperar o culto terminar. O culto terminou. Ela disse, você que é o pastor agora? Eu disse, sou eu, a paz do Senhor. Ela disse, a paz. Quem foi que mandou pintar dessa cor aqui? Eu disse, foi eu. Mas eu nunca fui. Eu falei, irmã, aqui não é sua casa. Na sua casa, nem sei se você manda, mas aqui quem manda é Jesus. E eu, como pastor da igreja, representando a igreja, quem dá as ordens aqui depois de Jesus é eu. A irmã gostando, a irmã não gostando. Se a irmã quiser congregar aqui, congregue. Se não quiser, descongregue. Mas a irmã tem que aprender uma coisa: obediência vale mais do que sacrifício. Quer falar mais alguma coisa? Chegou para os irmãos e disse, vou sair da igreja. Eu fiquei orando, Senhor, que saia, Pai, leve logo, Senhor.
Leve, Senhor, leve, Senhor. Leve para longe, leve longe. Quando pensa que não, ela volta, diz: aqui é meu lugar. Falei: porra, obedeça, fique aí quietinha. Que a gente entenda, irmão, que tem coisas na nossa vida que a gente tem que saber que a responsabilidade está sobre nós e a gente tem que fazer valer. Se Deus colocou na tua mão para fazer alguma coisa, faça com toda a tua força aos homens como se fosse a Deus. Tome a sua cruz. Vai ter momento que vai dar vontade sim de parar, vai dar vontade sim de desistir, vai dar vontade sim de brigar, de pegar um pelos cabelos, de rodopiar pelos... Mas você não vai, porque você nasceu de novo, você é nova criatura em Cristo Jesus, agora é um novo tempo, é a nova história. Mas pelo amor de Deus, não abandone a sua cruz, permaneça firme no Senhor. Repita assim comigo: eu vou tomar a minha cruz. Diga assim: é minha. É desse jeito, irmão. Não tem para onde correr. Não tem. Não tem. Não existe transferência de prova. Existe não, irmão. Não existe. As provas que Deus traz sobre a nossa vida, para você ter uma ideia, João, nem dá para colar. Dá não. Se tu falar assim: Cláudio, eu estou passando por uma situação tão difícil, como é que tu venceu? Através da oração. Já sei. Eu vou orar. Aí sobe o monte e dá 70 voltas e nada muda. Por quê? Porque o Senhor está olhando e está dizendo: tadinho, essa prova que eu dei aí não é de oração, essa prova que eu lhe dei é de obediência. Tu pode ser um bom orador, ter uma boa oratória, mas se você não for obediente, filhão, não adianta. Aí está morrendo de orar e as coisas não mudam, porque não tem como colar. Outra coisa, não tem como fugir da prova, não tem como pegar atalhos, não tem como escapar. Ou tu enfrenta, ou tu enfrenta. É melhor você fazer assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova. Glória a Deus. Está vendo? Tem gente que até para cantar é difícil de dar glória a Deus. Glória. Tem uns que falam assim: glória, aí só pega só o finalzinho: Deus, para economizar. Glória, Deus, glória, Deus. Você está entendendo? Mas não, mas vai. Eu vou passando pela prova. Glória a Deus. Eu vou passando pela prova. Mas tem uns que fazem assim: eu vou passando pela prova, murmurando a Deus, murmurando a Deus. Como é que as coisas vão mudar? É dando glória, irmão. Dando glória. Hã? Desse jeito. O Senhor já sabe como é que eu dou glória. Eu fiz um propósito com Deus: toda vez que a luz da reserva do carro acende, eu glória a Deus. Que antigamente, irmão, eu falava: prova! Oh, misericórdia! Agora, glória a Deus! O cão fica furioso, viu? O cão fica valente. E Deus é tão bom que quando a luzinha acende, missionário, ainda anda um bocado. Eu passo por uns com aqueles galão na mão, andando de pé, indo buscar. Ô, Jeová, multiplica esse manto aí, Jeová. O segredo é dar glória a Deus. Agora, se murmurar, o negócio piora, fica mais complicado. Terceiro e último lugar para nossa alegria: siga-me. Siga-me. O problema é que para seguir Jesus não é a mesma forma que a gente segue no Instagram. Não é verdade? É não. Eu disse: vou clicar aqui. Solicitação. Chegou uma solicitação. Para quê? Para seguir. Aí tu vai lá e solicitação. E o Instagram é inteligente, viu? Quando tu aceita, aí já aparece assim: seguir de volta. Ou cabo ousado, né? Aparece uns 30, 40 pessoas. É. Aí às vezes tu fica assim: poxa, como é que, se eu não seguir, eu vou estar desfazendo, né? Porque me seguiu, agora perguntou: seguir de volta. Não é verdade? Aí tu diz: é tão fácil, seguir de volta.
Com Jesus já é diferente. Lembra aquele dia que tu escutou? Queres entregar a tua vida a Jesus? Queres confessar como único e suficiente Salvador de sua vida? E alguém encostou do teu lado assim, na hora que o pastor estava fazendo um apelo, e disse: bora, tua vida vai mudar. Bora, a partir de hoje é só vitória. Vamos lá na frente, vamos. Não, hoje não. Não, hoje não. Bora, minha filha. Tu vai ver que quando for amanhã, tuas contas estão tudo pagas. Tu vai ver que quando for depois da manhã, meu irmão, tu está ganhando o triplo do teu pagamento. Tu vai ver que o negócio é somente de vitória. Aí a pessoa vem na frente e levanta a mão e chora para Jesus. Aí quando termina já diz: e eu quero um negócio desse aí, o que? Um envelope de dízimo. Aí pega o envelope, outro já encosta e diz: ó, tu dizimando, meu querido, nunca mais tu vai ficar devendo para ninguém. Acabou a partir de hoje, agora é só vitória. Aí o Senhor olha de cima a baixo e diz: agora eu vou provar, agora eu quero ver se está disposto verdadeiramente a me seguir. Por quê? Porque para seguir a Jesus tem que passar por esses valores. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. Passou por isso? Aí você pode seguir. Siga-me. Seguir a Jesus é estar com Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a maioria abandona o mestre, se afasta do mestre, se distancia do mestre, assim como aconteceu em João capítulo 6, versículos 67 ao 68, a Bíblia diz que Jesus está cercado por uma grande multidão, os discípulos estão com ele. Quando o mestre termina o sermão, mais da metade vai embora, vira as costas para Jesus, abandona o mestre. Naquele momento, Pedro arregala os olhos, olha assim para Jesus, olha para a multidão, olha para Jesus, olha para a multidão, olha para Jesus. Aí Jesus olha e diz: e vocês? Não querem ir também, não? Está vendo que tem um monte indo, vocês não querem não? Porque tem gente que é assim. Quer desistir? Se tu desistir, eu desisto também. Se tu sair, eu saio também. Jesus fez logo a pergunta no geral: se tiver mais alguém que quiser ir, pode ir. Eu espero. Aí Pedro toma a cena e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se fosse no dia de hoje, Pedro falava escancarado: mestre, aquele povo que lê a mão, mestre, eles conseguem até adivinhar algumas coisas, só que tem uma coisa que eles não podem nos proporcionar. Aquele outro povo que bate os tambor, eles podem até rodopiar, fazer tudo, oferecer e tal, aquela coisa toda, mas tem uma coisa que eles não podem nos dar. Mestre, aquele outro povo que adora as imagens de esculturas, eles podem até ser mais devotos, mais fervorosos, mais fiéis do que muitos dos cristãos, mas tem uma coisa que eles não podem nos dar. Mestre, o Buda, lá no qual muitos reverenciam, queimam os incensos, tem milhares e milhares de seguidores, mas ele não pode proporcionar a nós o que somente o Senhor pode proporcionar. Mestre Allan Kardec tem muitos seguidores, adeptos a eles, mas ele não pode proporcionar a nós o que somente o Senhor pode nos proporcionar. Mestre, tem uma seita aí que dá um chá, e o caba toma um chá e ele fica vendo 10 árvores onde tem uma. Ele vê 10 homens onde tem um, ele vê 10 carros onde tem um carro. Mas eles não podem nos dar o que só o Senhor pode nos dar. Ô mestre, aquela outra classe que se conecta, que diz que tem conexão com os mortos, na qual outros dizem assim: na outra encarnação eu era um gato, agora eu sou um cachorro. Aqueles que dizem: na próxima encarnação, Cláudio, tu vai ser uma mulher de cabelo loiro.
Você está entendendo? Eles não podem proporcionar a nós o que somente o Senhor pode proporcionar a nós. E o que é, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a chave das mansões celestiais. Somente o Senhor tem a chave das mansões celestiais. Somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Somente o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Somente o Senhor pode escrever o nosso nome no livro da vida. Somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Somente o Senhor pode ressuscitar os mortos. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele está presente aqui nessa noite e manda te dizer: Ele é teu Deus, 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 Ele é teu Deus. Tá sem força, filhinho, mas se arrasta, não desista, não para, não se entrega. Deus escutou tu dizendo lá no quarto: ou tu muda a história, Jesus, ou eu vou parar, Senhor. Muda, Senhor, eu não tenho força mais, eu não tenho ânimo mais, falta anseio de estar na tua casa. Eu perdi a vontade, eu perdi o apetite, eu perdi o anseio, eu perdi a razão. Mas hoje Ele te diz: eu escutei tua oração, filho, eu escutei a tua oração, filha, e marquei para te dizer: hoje eu entro com providência. Hoje eu te tomo pela mão direita e te digo: desistir não vai resolver. Amanto daquele. Faz Morgauex, terralacra, torrebaias. Nas tuas mãos eu coloco as pás. Nas tuas mãos eu coloco as pás. Para que tu saibas que o inimigo não vai cavar a sepultura do que eu te entreguei, mas tu mesmo fecha essa sepultura hoje com as tuas mãos. Porque sobre as tuas mãos eu coloco o azeite, brasas vivas, e te digo: eu sou tua força, eu sou teu sustento, eu sou teu alimento, eu sou tua força, eu sou teu alimento. Tu brilha no meio da escuridão. Quando tu entra em casas, incomoda a tua presença, porque eu entro contigo, eu sou contigo, eu passo contigo, eu ando contigo. Te prepare, eu estou mandando reforço para te ajudar. Te prepara, vai vencer, vai prosseguir, vai prosperar, vai avançar. É tempo de vencer, assim diz o Senhor. Não para. Tem gente que está tendo câimbras espirituais por conta das dores em suas entranhas de carregar a cruz. As lágrimas que descem, que escorrem no teu rosto agora é um sinal, é Deus dizendo para você: eu te sustento quando tu não podes, eu te supro em outras necessidades, eu te carrego na palma da minha mão, e como prova do meu amor por ti, com base na palavra, aonde tiver alguém com desejo de receber o que Deus tem para entregar, no espaço de 2 minutos, você vai dar um pulo desta cadeira e vai sentir a presença dele, e vai sentir a presença dele. Recebe a presença de Deus, recebe a presença de Deus, recebe o que o mundo não pode te proporcionar, recebe o que o mundo não pode te dar. Alegrias momentâneas, passageiras, instantâneas, falsas amizades, falsos compromissos, falsos relacionamentos, más companhias, más comportamentos. Deus arranca da tua vida hoje, Deus arranca do teu caminho hoje e te diz: eu te carrego nas palmas de minhas mãos. Recebe a presença dele. Vai, fica de pé para adorar, fica de pé para adorar. Recebe a presença de Deus aí.
pastor, eu estou te servindo e estou sofrendo. Eu estou te servindo e as portas se fecharam. Eu estou te servindo e as coisas não estão sendo favoráveis. Eu estou te servindo e as coisas estão se estreitando. Os que não te servem prosperam. Os que não te servem, sorriso no rosto. Os que não te servem passam a noite em claro na balada e não reclamam da vida. É porque eles não entenderam ainda. Porque o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem pelo resgate e recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que há aqui entre vós que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A palavra dessa noite conclui em dizer: mesmo que aconteça o que acontecer, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. A vontade de chorar que você está sentindo aí é a presença de Deus te mostrando que Ele é contigo, que Ele não desampara os seus. Está chegando a hora, igreja. Está chegando a hora, igreja, em que deixaremos esta terra. Está chegando a hora, ó igreja, em que deixaremos os nossos utensílios. Está chegando a hora, igreja, em que deixaremos as nossas casas. Está chegando a hora, igreja, em que deixaremos estas vestimentas, estes calçados. Está chegando a hora, igreja, em que deixaremos esses corpos carnais, limitados, mortais. Está chegando a hora, igreja, de deixarmos essa terra, porque vamos receber novos corpos. Não corpos mortais, mas corpos revestidos em glória. Está chegando a hora, igreja, em que teremos vestes, mas não essas vestes terrenas, porque Ele mesmo disse que aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida andarão comigo de vestes brancas. Está chegando a hora, igreja, de morarmos nas mansões celestiais, aonde os muros são de ouro e de cristal reluzente. Os muros são de ouro e de cristais, as ruas são de ouro e de cristal, a praça é de ouro puro. Ali não haverá mais luto, pranto, tristeza, dor, sofrimento, nem noite, porque a luz do Senhor a iluminará. Não troque o instantâneo, não troque o que é eterno pelo que é instantâneo, não troque o que é eterno por um momento apenas. Está chegando a hora, igreja.
arauto apregoa. Os profetas profetizam. A natureza geme. Os sinais são notórios. Os homens se vendem, se traem, se enganam, se trocam, barganham. Os homens perdem o amor ao próximo. Os filhos o afeto de pai e mãe. Muitos a sua fé. Mas ainda existe um povo que não se dobraram, que não se curvaram aos manjares de Babilônia, aos manjares deste mundo, às ilusões terrenas. Ainda existe um povo de pé. Alabacai de Terefá. O Miguel Etel apaia seu talabaxo. Nemingo querabas. Sulibrante o cromatai. Arabaia la casséria. Furgenimicioso. Sabanto regues. Bocominai regues. Maramasi canta la maná. Eu desemborco os vasos. Eu chacoalho de um lado ao outro. Eu trato como eu quero. O estado de Manaus viverá o meu propósito. Logo após, o estado de Minas Gerais. Logo após, o estado de São Paulo. Brasília eu vou sacudir. Brasília eu vou abalar. Permaneçam firmes. A minha ira descerá. Ainda não respondi com fogo. Por misericórdia aos meus escolhidos. Mas preparem, igreja. Os hospitais voltarão a ser lotados. Mães chorarão o luto de seus filhos. Filhos chorarão o luto de seus pais. Eu vou abalar o cenário. Eu vou abalar o cenário. Haverá escândalos mundial e não nacional. E saberão que eu sou Deus que se calo. Mas quando eu falo, a terra treme, a natureza geme, os homens se dobram e a igreja ora. Façam propósitos, oram pelas suas vidas, blindam em jejum em suas casas, porque vai começar. Porque vai começar. E muitos dirão que eu falei. Neste dia, nesta hora, assim diz o Senhor. Façam assim com as vossas mãos. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada, a tua mensagem foi entregue. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui nesta noite entendendo claramente o que o Senhor espera de nós. Que venhamos ser de nós o melhor para o Senhor. Que tu venhas cumprir em nós o teu querer e não o nosso querer. Que a tua vontade provoque em nós o que tu queres fazer em nossas vidas. A tua palavra foi pregada, a tua mensagem foi enviada,
O Senhor é Deus zeloso por cumprir. Assim te louvamos, ó Pai. E sobre as mãos da tua igreja e do teu povo, que haja virtude, que haja unção, autoridade e poder. Alabacatramanto rabaias. Unja as nossas mãos, Senhor. Limpa, lava as nossas mãos, Senhor. Aramacataplafachanda rabaias. Que venhamos viver o teu propósito, que venhamos viver a tua vontade. Assim te louvamos, no nome de Jesus. Fecha a tua mão, toma posse da tua vitória, no nome de Jesus. Tem alguém nessa noite em nosso meio que recebe esta palavra e queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém que queira entregar a sua vida a Cristo, viver uma nova história, um novo tempo em sua presença? Tem alguém? Todos estão firmados? Todos estão com Cristo? Amém. E graças a Deus. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, meus irmãos? Alessandra, levanta a tua mão. Hoje eu te dou um livramento. Havia uma proposta, um convite para tu ir em uma casa. Há uma armadilha pronta, preparada contra ti. Teu sangue desceria ao solo. Radeclamanto riminifargias. Mas eu sou Deus zeloso. Te trouxe até aqui para te dizer: tu és minha. Eu te escolhi. Eu corto o laço, desfaço os embaraços, e te digo mais: vigia tu, andai atenta, consagre, busque mais, vigia mais, santifica mais, porque a lama é proposta a ti, a queda te aguarda, mas eu sou Deus zeloso, que blindo a tua estrutura agora. Abre os teus olhos espirituais para ver. Desfaça os embaraços, porque correntes queriam aprisionar os teus pés, prender os teus passos. Há uma confusão de mentalidade que eu arranco agora. Prepare-te para vencer o novo tempo, viver o novo tempo, trilhar o novo tempo. Assim diz o Deus da tua alma. Descansa o teu coração. A igreja pode dizer amém.